Boa tarde, shalom a todos, ou seja, boa noite ou bom dia, depende da hora que você estiver me assistindo, me ouvindo, aliás. Nós vou continuar falando sobre Yeshua Jesus, sobre essa palavra Maria, que provavelmente, como eu, muita gente nunca ouviu falar, eu também, muitos anos de evangélica, nunca tinha ouvido falar essa palavra. E mesmo no meio messiânico também eu não ouvi essa palavra. Eu fui aprender no meio nazareno, que são um grupo de irmãos que quer restaurar a seita dos nazarenos, como era chamado na época, os seguidores de Yeshua, após a morte de Yeshua, né? Tinha os nazarenos, que se falava que era a seita dos nazarenos, mas é porque eles não concordavam, as pessoas não acreditavam que Yeshua, Jesus, era o Messias, então eles falavam que eram seitas. Até hoje, né, tem muita gente que tudo fala que é seita. Então, vamos examinar as escrituras antes de dizer o que é seita e o que não é, né? Então, vamos continuar aqui. Já falei para vocês também que eu estava lendo o livro escrito por Tzadok Ben-Deri no assunto que fala sobre Yeshua. Jesus, conhecido no mundo por muitas línguas como Jesus. Então eu vou ler aqui fala, Yeshua é Maria, o Senhor e o Dvevavirê, o Yahvé. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, peraí, mas era Jesus, agora já é Yeshua e agora já é Maria. Não é que mudou, não é que muda, ele é o mesmo, só que Jesus é na língua portuguesa, Yeshua é do hebraico e Maria é do aramaico, que as pessoas quase não falam no aramaico, dificilmente a gente vê alguém explicando aramaico, né? Mas graças a Deus pela disposição do irmão Tzadok de nos explicar. E aqui diz assim, no início da leitura aqui, logo no início das Bessurot, que seria boas novas, evangelho, no hebraico é conhecido como Bessorot. Então, logo as boas novas de Lucas, do Evangelho de Lucas, o escritor narra o nascimento de Yeshua, Jesus, para quem ainda não está familiarizado com o nome Yeshua, e relata que um anjo de Elohim apareceu a pastores que estavam no campo à noite, declarando-lhes o anjo que o Mashiach, Messias, e o Dvevavirê, Yahvé. O texto da Peshita, de Lucas 2:11, né? Vamos ler aqui na Bíblia Almeida, que é a linguagem que todo mundo entende, não tem desculpa, né? Então, aqui na Bíblia Almeida está escrito assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, ok? Cidade de Davi é lá na Belém da Judéia, né? Que Judéia é a cidade de Davi, a Judéia. E continuando, bom, isso aqui foi o que eu li em Lucas. Agora, posso pensar muito não, senão
fica aí, o pessoal não vai ter paciência ficar me ouvindo. Então, ali fala Senhor, né? Lá na tradução da Almeida. Aqui na Peshitta em aramaico. Peshitta é a Bíblia que foi escrita em aramaico. Inclusive tem a Nova Aliança, ok? Aí aqui fala assim: porque hoje nasceu para todos vocês o Salvador, que é Maria, Yud-Ve-Vav-He, que na língua portuguesa eles traduziu como Senhor. Ok? Então, eu sei que muita gente não concorda com isso, mas é o que a Bíblia diz. Eu mesmo, nas igrejas evangélicas, as pessoas falam que Jesus é Deus, mas fala que tem duas pessoas. Aliás, fala que tem três, né? Mas fala que o Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. E a gente vê na Bíblia que os mesmos nomes dados para o Pai é dado para o Filho também, ok? Desde toda a Bíblia você vai ler, pode ser na Torá, pode ser no Tanar, Antigo Testamento, você vai ver. Então, como a gente lê no português e a maioria dos nomes do Eterno foram traduzidos, colocados Senhor no lugar, então a gente não sabe discernir muito bem, né? Ele é Senhor porque ele é o Salvador da humanidade, porque ele era sem pecado, né? Talvez alguém fosse explicar. Mas a Bíblia, do português ela fala Senhor, do aramaico ela coloca o nome de Yud-Ve-Vav-He, Yavé, que no aramaico é Maria, ok? Então, essa passagem de Lucas 2:11 ali, a Senhor ali está falando de Yud-Ve-Vav-He, de Yavé, que no aramaico é Maria. Acho que já falei bastante, acho que deu para vocês entenderem, né? Mas qualquer coisa, confirma, vai estudar, vai buscar a palavra, ok? Aqui nós não batemos o martelo e também aqui nós não obrigamos ninguém a crer como nós. E vou continuar lendo aqui. Conforme se percebe, o anjo anunciou que o Messias seria o próprio Yud-Ve-Vav-He. Eu falando Yud-Ve-Vav-He porque são as 4 letras no hebraico, ok? Mas algumas pessoas conhecem como Jeová, outras pessoas conhecem como Yavé, ok? Adonai. Muitas palavras que vêm no português seria Adonai ou Yavé. Agora, continuando a leitura, né? Aqui, que o Messias seria o próprio Yud-Ve-Vav-He, Adonai, Yavé, Jeová, Senhor, em carne, em humano, ok? Para a mentalidade semita é os descendentes de Sem, e os judeus são semitas. Para a mentalidade semita do primeiro século, que ansiava pela vinda do Mashiach, a encarnação de Yavé era esperada, uma vez que a manifestação em carne de Yavé, de Adonai, possui previsão na Torá. Com efeito,
Yahvé apareceu a Abraão como homem, inclusive ceando com o patriarca em Bereshit, Gênesis 18. Ademais, o Eterno havia dito que ele mesmo seria transpassado em Zacarias 12:10. O que se coaduna com a narrativa de Isaías 53. Por tais razões, os pastores tiveram a certeza que o Messias é Adonai em carne, o Eterno. O apóstolo Shaliar, que é o apóstolo Mateus, Matitiarro Mateus, também afirmou categoricamente que o Messias é Adonai. Ok? Então, quando os evangélicos cristãos acertaram um pouco, eles falam que Jesus é Deus, porém eles falam que tem duas pessoas. Já os nazarenos creem, os nazarenos creem que é uma pessoa só. Você vai falar, mas como assim uma pessoa só? É uma pessoa que na pessoa do Pai, que ela se manifesta como uma pessoa do Pai, ela se manifesta como uma pessoa do Filho e ela se manifesta como uma pessoa do Espírito Santo, ok? São as três manifestações de Adonai. Vamos ver aqui Zacarias. Zacarias, quanto que eu falei? 12, deixa eu ver aqui o versículo, aqui, ó, 12:10. Zacarias 12:10. Vamos ver aqui na nossa Bíblia em português. Fala assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim. Ok? Adonai falando aqui em Zacarias 12:10. Olharão para mim, a quem transpassaram e prantearam sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ok? Isso aqui é um choque muito grande quando as pessoas vão falar, mas peraí, eu não estou entendendo isso. Agora que muitos falam assim, mas agora que eu comecei a acreditar que Yeshua é o Messias, você já vem me dizer que ele é Adonai? Pois é. Muitas pessoas não pregam. Isso é uma palavra muito forte, muito mesmo. Muitas pessoas não vão pregar, pode ter certeza. Primeiro, porque às vezes não tem dúvida, não entendeu direito os textos. Segundo, porque, se for pregar isso, né, os judeus vão ser contra mim. Né? Muitas vezes as pessoas é assim, elas estão mais preocupadas com o que os homens vão achar do que com o que o Eterno vai achar. Então, isso aqui é a palavra viva. Isso aqui, eu até fico assim, meia assustada só de ver essas coisas, porque é algo muito grande e a gente, pela incredulidade, a gente vive muito pouco esse poder nas nossas vidas. Ok? Mas é algo muito forte, essa revelação que o Rosh Tzadok Ben Derek trouxe para nós sobre o Messias. E ele é judeu convertido a Yeshua, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então,
Tem várias referências aqui para quem quiser ler, ó, Mateus 22, 42, 43 e 45. Você vai encontrar várias, tanto no Antigo como no Novo. Então tem mais outra passagem, aqui ó, uma passagem aqui da Peshita, que está traduzido para o português aqui ó, de Mateus. Deixa eu ler, Mateus 22, viu? Deixa eu ler, o 42, 43 e 45, 3 versículos. De Mateus 22, versículo 42, 43 e 45. O que vocês podem dizer sobre o Messias e de quem ele é filho? Respondeu-lhe o filho de Davi. Então replicou Yeshua, Jesus, digam vocês como Davi pela rua, pelo Espírito, chama de Yudve Vavirê, Yavé. Entendeu? Então, aqui Yeshua fala que o próprio Davi, pelo Espírito, chama o Messias de Adonai, de Yudve Vavirê, de Mariá, no aramaico, ok? Se, portanto, Davi o chama de Yudve Vavirê, como ele é seu filho, aleluia, são os mistérios do nosso eterno soberano, são os mistérios. Yeshua, muitos creem que ele é só filho de José. Outros vai mais adiante e fala, não, ele é filho de Davi, é da descendência de Davi. Mas a palavra diz que ele é o próprio Adonai em carne, em pessoa humana. Ok? Aí tem gente que fala, mas como pode ser isso? Gente, Deus é Deus. A nossa mente limitada, tem coisa que nós não conseguimos entender. A gente tem que crer. Se está escrito, eu vou crer. Eu não preciso entender, porque a minha mente é limitada. Eu não consigo entender, mas eu vou crer, porque se a Bíblia está falando, ok? E aí continuando, aí que fala, né? Na passagem citada, Yeshua rebate o argumento dos fariseus e afiança que Davi chamou o Messias de Yavé e de Vavirê. Ora, se quem estava travando o diálogo era Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, então este atribuiu a si próprio o título de Adonai, de Yudve Vavirê. Ok? E por que vocês acham que mataram Yeshua? Jesus? Vocês acham que mataram por quê? Porque não admitia que Jesus falasse uma coisa dessas. Nossa! Quando eles ouviram uma coisa dessa aqui, eles já queriam matar Yeshua era na hora. E eles tentaram matar várias vezes, jogar Yeshua pelo precipício, tudo. Só que Yeshua tinha que morrer na hora certa. Yeshua foi lá sozinho no templo, reclamou da forma que estava sendo feito, derrubou todas as coisas lá, e ninguém matou ele, nem prendeu ele, porque não era a hora dele morrer. E como é que um homem sozinho fez tudo aquilo e ninguém fez nada com ele? E como é que depois ele foi crucificado? Porque ele deixou ser crucificado, ele entregou a vida por nós, aleluia. Durante o discurso de Kefá Pedro, na festa de Shavuot, semanas, ou Pentecostes, como nós conhecemos, este concitou que os judeus se arrependessem de seus pecados e recebessem o perdão do Eterno, em nome de Yudve Vavirê Yeshua. Vamos ler? Aqui ele fez a tradução da Peshita. Aqui ele tirou do aramaico e já fez a tradução aqui no português. Vamos ler, ó. Mas se você quiser conferir, a gente pode até conferir também onde foi Atos 2,
A gente pode conferir também aqui na Bíblia Almeida. É como eu disse, no português vai aparecer sempre Senhor. Aí a pessoa fica assim, Senhor é um título que a gente dá para uma pessoa importante. Mas na cabeça das pessoas é apenas uma pessoa importante, não é próprio Adonai, Elohim, certo? Na cabeça das pessoas é apenas uma pessoa importante que recebeu o nome de Senhor. Mas Senhor foi a tradução do aramaico. Ok? Aqui, 2:21. Atos 2:21. E aconteceu que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Pois é, se você for lá ler em Atos, vai estar Senhor. Agora, aqui na tradução que Tzadok fez do aramaico. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yud-Veh-Vah-Veh será salvo. De Adonai, Yahvé. Saiba com certeza toda a casa de Israel que Adonai fez deste Yeshua, a quem vocês executaram, Elohim e Messias. E ouvindo eles isto, foram tocados em seu coração e perguntaram a Simão, Pedro e aos demais apóstolos, emissários: que faremos, irmãos? Gente, isso é muito forte. Vocês acham que os apóstolos iam morrer da vida assim se realmente não fosse algo divino, poderoso? Você acha que o apóstolo Paulo, que já estava se preparando para ser rabino, mestre, tinha todo o conhecimento, foi estudado com Gamaliel, vocês acham que o apóstolo Paulo ia virar a cabeça assim de uma hora para outra, do nada? Deu um apagão nele? Não. É porque aquilo que ele encontrou, aquela visão que ele teve do Messias, fez com que todo aquele conhecimento que ele tinha ficasse menor. E nos decorrer de Paulo falando, ele vai deixar claro isso. Que agora ele ia pregar a loucura da cruz, a salvação em Yeshua, que para muitos era loucura. Vocês falaram, o que esses doidos estão fazendo aí? Que negócio é esse? E Paulo foi pregar o evangelho. Ok? Deixa eu ver aqui. Terminar essa página aqui e depois eu continuo em outro áudio para não ficar muito grande. Então aqui tem sobre Paulo, né? Aqui ainda não é Paulo não, aqui é sobre Pedro, desculpa. Então o versículo que Pedro atribui ao Messias um novo título. Então Pedro atribuiu ao Messias um novo título de Adonai e Yeshua. Este novo nome do Eterno tem toda a coerência em relação ao Tanar, primeiras escrituras, o Antigo Testamento. Neste o Eterno recebeu vários nomes acoplados ao tetagrama, tais como Yahvé Elohim, Yahvé Tsevaot, Yahvé Nissim, Yahvé Shalom, Yahvé Irê, Yahvé Tsideknu, Yahvé Shamá, etc. Com a revelação do Mashiach é acrescido um novo nome ao Criador,
Aleluia, Xerelamai. Um novo nome, que indica a própria Elohut, divindade do Salvador, Adonai Yeshua. Em outras palavras, Yeshua é Yudvé Vavirê Yavé, que se manifestou em carne, ou seja, veio como homem, morreu e ressuscitou, e agora reina como Yudvé Vavirê, como Jeová, Yavé, que é várias línguas, gente. Cada língua a pessoa pronuncia de um jeito, por isso que às vezes eu mudo de nome aqui. Que é um. Entendeu? Quando lá os judeus usam muito aquele versículo, ouve Israel, o Senhor é um. Sim, é um, não tem dois deuses. Continua sendo um. E esse um veio na forma de Yeshua. E faz parte do um, faz parte do todo. Ok? E o Espírito dele também veio. E também faz parte desse um. Ok? E é pelo Espírito dele que nós acreditamos. É pelo Espírito dele que está na terra que nós acreditamos, que nós conseguimos entender a Bíblia, que nós vemos a obra de Deus sendo feita, transformando a vida de pessoas. É através do Espírito de Yavé, Espírito do Eterno, Espírito do Santo, Espírito de Yeshua, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Em momento posterior, Pedro pregou para Cornélio, afirmou com todas as letras. Quando Pedro estava pregando para Cornélio, você vai ver lá em Atos 10, 36, quando Pedro teve aquela revelação dos animais e depois ele vai encontrar com Cornélio. E aí ele pregou que Yeshua é Yudvé Vavirê sobre todos, aleluia, aleluia. Essa palavra é muito poderosa. Eu vou parar por aqui para não ficar muito grande o áudio, mas com a graça de Deus, querendo Deus, a gente retorna depois. Ok? Pai, shalom a todos, shalom, shalom.